Pessoal, tudo bem? Vamos lá começar a nossa segunda aula online e é a nossa sexta aula da disciplina e depois eu mando para vocês os slides estão juntos, aulas 5 e 6, né? Porque a gente fez na última aula Weber, a parte introdutória, as principais ideias de Weber e a metodologia weberiana, né? Para que ele vai analisar e vai criar aí conceitos fundamentais até hoje, por isso é um sociólogo clássico, considerado um dos pais da sociologia. E só para a gente relembrar e entrar aqui nessa segunda aula, cujo tema essencial é poder e dominação, dentro das tipologias weberianas. Lembrando dos tipos ideais, lembram os tipos ideais que Weber cria um instrumento para o sociólogo entender a ação social, a relação social dos indivíduos. Então é sempre uma relação entre indivíduos. Então a tipologia da ação social. Vou passar aqui. Então, tipologia da ação social. Tem algo aqui que está piscando e eu não sei se está dando certo, mas eu acredito que sim. Vamos lá. Tipologia da ação social. 4 tipos puros, só para a gente relembrar. Racional com relação a valores, racional com relação a fins, tradicional e afetiva. Racional com relação a valores, determinada pela crença consciente em valores políticos, religiosos, éticos e por aí vai. Com relação a fins, determinado pelas expectativas. Uma pessoa age, ela faz determinada coisa porque ela busca um resultado. Por exemplo, uma pessoa que cria uma empresa. O capitalista, o burguês, na visão marxista. Tradicional, determinada por costumes arraigados. A fonte motivadora é o hábito. Exemplo, troca de presentes no Natal, no Dia dos Namorados, por aí vai. E a ação social afetiva, determinada pelo afeto extremado, fanatismo e por aí. Só um minutinho. Bom, então aqui é só relembrando, né? As tipologias da ação social de Weber, os tipos puros de ação social. Lembrando, né, uma ação social, ela é o quê? Ela tem sentido. E ela é mais racional ou menos racional. Seguindo. Os tipos de ação se apresentam com diferentes intensidades em sociedades distintas. É claro, nas sociedades antigas, o tipo de ação social era mais a tradicional e afetiva. Sociedades modernas, mais racional. Bom, saindo um pouco dessa tipologia da ação social, minha preocupação do Weber também está a entender a tipologia da dominação. Aí que entra a questão do Estado, a importância da burocracia, a importância do poder. E aí a questão do poder não só relacionada ao Estado, mas o poder social também. Weber não está preocupado só com o Estado, mas também com o Estado. Por que então um determinado indivíduo, um conjunto de indivíduos, detém a capacidade de dirigir a sociedade? E por que as pessoas aceitam que alguns grupos dominem? Por que escolhemos ou elegemos presidente, governador e por aí vai? Ou por que eu aceito que um monarca absoluto domine? E assim eu vivo, sabendo que existe um monarca absoluto. Porque o Estado, ou ao Estado é dado o direito de estabelecer e aplicar leis. Então o Estado detém poder.
O Estado é fundamental, né, aí na lógica do direito, Oh, meu Deus, me fugiu agora. Desculpa, gente. Mas na lógica do Estado, né, você tem 3 condições básicas para que exista um Estado enquanto nação, país. Governo soberano que detenha poder, fronteiras, então um território, e povo. Então, retomando aqui. Então, Estado ou alguém detém a capacidade de dominar a sociedade, porque são reconhecidos como legítimos pelo indivíduo. Guardem essas palavras. Legítimo, dominar e legítimo. Então essas questões são cruciais na obra de Max Weber. E é claro, outros autores, Bobbio, Foucault, Marx, entre outros, também vão se debruçar sobre isso. Então, antes de adentrarmos e entendermos os 3 tipos puros de dominação legítima, vamos lá para entender um pouco dessa questão da divisão do poder em comunidade, em classes, estamentos e partidos. Por que a sociedade, né, cria essas diferenças? Olha aí, problema colocado, sociologia. O que é a diferenças sociais? Que seja por meio de classes, estamentos e partidos. Então há vários princípios explicativos, mas o principal para Weber é da dominância do poder. Por isso a importância. Porque todas essas divisões, que sejam entre classes, estamentos ou partidos, alguém detém poder. Há dominadores e dominados. Mas há uma diferença entre elas. E é claro que essa diferença, né, vai mudando ao longo do tempo. As sociedades capitalistas, por exemplo, a esfera econômica é mais importante do que a origem ou a linhagem. Por exemplo, a riqueza é o principal fundamento da posição social. Numa sociedade feudal, não necessariamente. A nobreza é mais importante. A origem, a linhagem. É claro que uma coisa traz a outra. Não vamos confundir isso. Mas é fundamental. E há uma diferença clara aí. Então a sociedade, para Weber, é separada em esferas: política, econômica, jurídica, religiosa, social, cultural. Cada uma delas com uma lógica e uma particularidade. O indivíduo é o agente da ação social de acordo com padrões específicos em cada esfera. Então, um advogado, por exemplo, um profissional liberal, para Weber, um privilegiado dentro de uma classe econômica, um profissional liberal. Então, é o agente da ação, mas ele também pode ter uma religião. Ele pode atuar juridicamente, socialmente, culturalmente. Então, a preocupação de Weber, que veremos na última aula, por exemplo, é explicar a relação entre os aspectos religiosos e econômicos. Essas duas esferas, econômicas e religiosas. Para explicar por que o desenvolvimento do capitalismo se dá de uma forma entre os protestantes
diferente das dos católicos, desculpem. A ordem social, maneira pela qual a honra é distribuída dentro de uma sociedade, nas diferentes esferas. Então, ordem social. Tudo relacionado a poder e domínio. Como eu vinha falando para vocês, cada indivíduo pode participar simultaneamente de diferentes esferas. Eu posso ser de um partido político, eu posso ser proprietário de terras. Eu posso ser de um partido político, eu posso ser um trabalhador. Eu posso ser de um partido político e posso ser um pastor. Enfim, há várias esferas simultaneamente. Eu posso participar. Mas ele divide as diferentes esferas para quê? Para ficar mais fácil o trabalho do sociólogo e analisar e buscar entender essas diferentes esferas. Qual é o princípio geral? Só as consciências individuais podem dar sentido à ação social. O que ele quer dizer com isso? A ação social sempre tem sentido, fim. E é claro, pode ser partilhada por uma multiplicidade de indivíduos. Lógico, estamos indo para o plano coletivo. Por quê? Porque a partir do momento que eu saí de casa, eu sou uma pessoa, vivo sozinha, não sou um ermitão, não sou o Tom Hanks no filme Náufrago, ou não sou o Unabomber Manhunter. Já viram essa série? Vale a pena. Quem puder assistir Unabomber Manhunter. Eu não sou aquele maluco, né, baseado numa história real. A partir do momento que eu saio de casa, eu vou me relacionar e minhas ações implicarão em outras pessoas. Bom, no plano coletivo, então, eu pertenço a uma classe, um estamento ou um partido. Claro que Weber aí está buscando entender os diferentes mecanismos de distribuição de poder. Em classes, estamentos e partidos, eles são diferentes. Por exemplo, nas classes, racionalidade significado na esfera mercadológica. Então, a ação social, a racionalidade da ação social está relacionada ao poder econômico. Quem detém poder? O dono da empresa. O dono da empresa influencia em determinada política. Ou o dono da empresa pode ser o próprio político. O proprietário de terra pode ser o próprio político. Por exemplo, a ministra da Agricultura. Os interesses estão relacionados ao lucro e à posse de bens. São proprietários de terras, escravos, industriais, profissionais liberais, trabalhadores não qualificados, né? Por exemplo, são trabalhadores qualificados, são considerados privilegiados. Mas vejam, a divisão entre classes. E os trabalhadores não qualificados, classe negativamente privilegiada. Classe está relacionada a essa ordem econômica e as ações variam de acordo com a sua classe. Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Marx vê de uma forma diferente. Está sempre na dicotomia, está sempre nessa divisão de classes entre o burguês e o proletário. Não é necessariamente assim para Weber. Ele está preocupado mais com a esfera de poder. Não necessariamente uma divisão entre burguês e proletário. Estamentos. Os estamentos, diferentemente das classes, ou significado da ação social do indivíduo, está relacionado à honra, ao prestígio. Então, os critérios vigentes no estamento são relacionados a uma
ordem social. Honra é expressa por meio de vida, então consumo de bens. Então, num estamento, os líderes são os que detêm os bens de consumo. Se vestem com determinado tipo de roupa. Por exemplo, a sociedade feudal europeia. Podemos pensar que o período colonial no Brasil, você tinha uma sociedade estamental. Numa sociedade estamental, a mudança de estamento é praticamente impossível. O servo nasceu servo. O nobre nasceu nobre. Numa sociedade de classes, é possível que uma pessoa de uma classe negativamente privilegiada ascenda, se torne proprietário de terra. Um profissional liberal pode ascender e se tornar um governador, e por aí vai, de ter poder político, prestígio. Uma sociedade estamental, não. Então a ordem social, ela é uma ordem social que não leva à mudança. Se a pessoa nasceu servo, ela morre servo. Então, para a gente fechar essa parte, classes, relação de produção e aquisição de bens, estamentos, princípios de consumo de bens e maneira de viver. Essas esferas são diferentes, o que diferencia uma coisa da outra. Já os partidos nascem das diferenças geradas no interior das classes dos estamentos. E partidos políticos representam interesses divergentes. Por quê? Mesmo na sociedade estamental, na sociedade de castas, por exemplo, na Índia ainda existe, né? As castas, existem as castas. Os interesses são divergentes. E os partidos políticos, ou por meio dos partidos políticos, sociedade ocidental, republicana, democrática, como a brasileira, os partidos geram a esfera de poder social, que é a maior preocupação de Weber em Economia e Sociedade. Acabei esquecendo de falar para vocês, mas a base da aula está no capítulo 3, os tipos de dominação. Os 3 tipos puros de dominação legítima: dominação racional, dominação tradicional, dominação carismática. É o que veremos mais adiante. Essa primeira parte é para complementar. Essa primeira parte é para a gente introduzir e chegar à importância aí do poder e da dominação. Por quê? Porque as lideranças em classes, estamentos, em partidos, têm poder. Domínio. Partidos. As diferenças geradas no interior das classes dos estamentos. Claro, interesses divergentes geram a esfera de poder social. Essa é a preocupação. Porque se a ação de um indivíduo está relacionada a outro indivíduo, o poder social advém dessa relação. Se há uma relação de poder, de domínio de um para com o outro, ou de um grupo para com o outro, ou de alguns que representam por meio de uma escolha, por meio do voto, eles têm poder social. Então, olha só. A ação é tipicamente racional dentro de um partido. Um partido é uma organização que luta especificamente pelo domínio. E é claro, hoje, vamos trazendo para a nossa realidade, o partido político luta pelo poder político. Todo partido quer poder. Então, o PT
por muitos e muitos anos, desde que foi fundado nos anos 80, lutou pelo poder, ascendeu ao poder em 2003 com a eleição de Lula, poder, né, na esfera federal, para ganhar eleições. É uma organização que luta especificamente pelo domínio, pelo poder político. Vamos lá, dominação e autoridade. Relação de poder e dominação. É uma constante na história humana. Então, para Weber, não se deve pensar em como superar tais fenômenos sociais. Olha só que interessante. E aqui uma visão bem diferente da de Marx. Ele vê como utopia a ideia de superar tais fenômenos. Quais fenômenos? Do poder e da dominação. Então, o sociólogo deve sim compreendê-los e torná-los positivos para a coesão social. Poder e dominação são fundamentais para que exista uma coesão social, para que o caos não impere. Neste sentido, é possível a continuidade da vida social. Se houver o quê? Autoridade, dominação, regras que sejam respeitadas. Para que a anarquia não impere. Para que a anarquia não supere a coesão social. Chegaremos lá. Bom, pessoal, esse é meu ritmo, né? Vocês já sabem. Aqui já está em 21 minutos, né? Talvez essa aula dure um pouco menos que a anterior, mas vamos ver, vou tentar. Não posso garantir nada. Brincadeiras à parte. E aproveitando aqui esses minutinhos. Um pouco estranho, viu, gente? Um pouco estranho não estar com vocês. Sinto falta da sala de aula. Mas vamos lá. Tirando isso aí, seguimos. Anotem as dúvidas, que daí na semana que vem, né, haverá uma live. Ó, que legal, uma live para que vocês tirem as dúvidas. Presta atenção nos slides aí, pessoal. Estou tentando explicar para vocês, faço com muito carinho. Não deve estar sendo fácil também, mas reservem um tempo para as aulas de vocês, tá bom? Mesmo porque aí na semana que vem a gente tira lá, faz um plantão de dúvidas e também, né, para a gente, né, trabalhar sobre análise conjuntural, análise político-conjuntural, como a gente fez antes das aulas retornarem, né, via S, né? Poucos participaram, 10 ou 11 de cada turma participaram, mas eu acho que foi bem interessante. Várias dúvidas foram trazidas e foi um bate-papo, né? Tem um pouco mais de experiência de vida de vocês, talvez já tenha lido um pouco mais que vocês, então é trocar experiências, né? Eu gosto de ouvi-los e por aí vai. Então vamos lá, né? Classes, estamentos, partidos, né, são conceitos para se entender a coesão social. De que maneira se organizava a sociedade, como havia coesão social numa sociedade feudal, por meio dos estamentos. As sociedades modernas, contemporâneas, são divididas em classes, sobretudo no mundo ocidental. Porque, né, há em várias regiões do mundo ainda grupos que vivem por meio de estamentos. Sim, ainda há. E aqui chegamos então à questão central: dominação e autoridade. Então, por que um grupo se deixa ser dominado por poucos? A grande maioria mas a grande maioria aceita como legitimidade, o poder político de um grupo.
Então vamos lá. Para a gente fechar e entender a tipologia da dominação, a gente tem que entender o que é poder e o que é dominação. Poder é amorfo, não tem forma para Weber. Poder chega e encampa sobre qualquer pretexto. Então, na definição de Weber, é a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda resistência, e qualquer que seja o fundamento, conteúdo dessa probabilidade. Então vamos lá. Mesmo contra toda a resistência. Então, para Weber, poder é a capacidade de um grupo influenciar a ação de outro grupo. O agente A pode ser o indivíduo, um grupo de indivíduos, influenciando o agente B. Os meios para se alcançar o poder são diversos. Violência, convencimento. Violência é aí a forma de poder, ou é vista como negativa. Convencimento positivo. Por quê? Se precisa usar a violência, você não conseguiu por meio do convencimento, da persuasão. Mas também pode ser por N outras maneiras. Da influência social do dinheiro, poder do dinheiro, da influência social do sufrágio, voto e por aí vai. Nem sempre esse poder é legítimo. O que significa isso? Professor, mas violência é legítima? Aplicada ou o Estado detém o monopólio do uso da força. Então, quando um policial prende uma pessoa, quando um ex-presidente é preso em um país, essa violência é legítima, é legitima. A sociedade legitima. O Estado tem esse poder. Mas é sempre uma relação social. Por quê? Porque o Estado é palpável? Eu vejo o Estado? Não. Mas o poder não tem forma. Por quê? Porque ele chega sob qualquer pretexto, se encampa de qualquer maneira. Mesmo contra toda resistência. Nem sempre é legítimo. Por exemplo, quando um ladrão assalta uma pessoa na rua. Ele chega com uma arma, naquela situação, naquela relação ele detém poder, mas é legítimo aquele poder? Não. Por quê? Porque de acordo com leis, valores, aí a importância da coesão social, da explicação e da importância da burocracia, do poder racional em Weber. Um policial pode apontar uma arma para este ladrão, se ele estiver ameaçando outrem, ou se estiver ameaçando o próprio policial, e prender este policial. É uma violência legítima. Nesse caso, o ladrão em assalto não é uma violência legítima. Então vamos lá. Poder, probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda a resistência. Dominação. A dominação não é amorfa. É a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo. Então, de encontrar obediência. Essa é a palavra. Um estado de coisas. Vontade manifesta pelo dominador. Então, há um dominador e um dominado. Para que a dominação aconteça, o dominador precisa ter poder. Mas se ele não tiver legitimidade, ele domina? Não. Se não há legitimidade, não há domínio. Um povo cria um Estado. Esse Estado nasce, ele é legítimo se houver domínio naquele
território se não houver domínio, não é o Estado perante o direito internacional. As regras são consensuais e duradouras, no entorno das quais se desenrolam as relações de poder entre grupos distintos. Olha só as diferenças sociais. Vou voltar ao nosso primeiro slide. A questão do poder. Por que um determinado indivíduo ou conjunto de indivíduos detém a capacidade de dirigir a sociedade? Esse é um grupo. Um outro grupo não detém poder. Há dominantes e dominados. Por que o Estado tem direito de aplicar as leis? Por quê? Porque se não houver domínio, não existe coesão social. Voltando aqui. Então, se há poder legítimo, há dominação. Poder mais legitimidade, dominação. Bom, as relações de poder dentro da história sempre existiram. Só que essas relações de poder são instáveis. Por quê? Porque a mudança é possível na curta duração. Não há legitimidade, ainda que ancoradas nas relações de dominação. Agora, as relações de dominação também são históricas, só que são estáveis. As mudanças são possíveis na longa duração. Dominação é legítima, exercida com o consentimento dominado. As relações de poder, não. Aí a gente pode até pensar no período anterior à existência do Estado moderno. O Estado moderno que nasce com Westfália, 1648. A importância da Ordem de Westfália estabelecida após a Guerra dos 30 Anos. Guerra que existiu entre 1618 e 1648. Dominação legítima, exercida com o consentimento do dominado. Essencial para a manutenção da coesão social. O Estado é fundamental para o funcionamento, então, do quê? Da coesão social, para que não haja anarquia. E o Estado detém poder. E algumas pessoas, em nome do Estado, legitimam esse poder. Aqui eu coloquei uma tirinha só para brincar um pouco aqui, sair um pouco desse tom mais sisudo. O povo tem a razão e nós temos a polícia. O povo, muitas vezes, exige algo que os governantes não querem dar. E quem domina? Os governantes. Quem usa do monopólio, da força? Os governantes. O Estado, administrado, governado pelos líderes. Há 3 justificativas que explicam a submissão, o consentimento. Porque dominação significa obediência, consentimento, concordância. Nós concordamos. Se você não concorda, você pode sair à rua e sair quebrando tudo aí, mas o que vai lhe acontecer? Você pode ir lá e falar, não concordo com esse sistema. Não concordo. Não sou a favor da coesão social. Não somos livres como eu gostaria que fosse. Weber vem e diz isso. A liberdade não é total. Por quê? Bom, desculpa, né? Aqui sou eu que estou dizendo. A partir de Weber. Não é porque eu acredito que o sistema capitalista não é o melhor, mas o nosso Estado escolhe o sistema capitalista. Então tá bom, eu vou quebrar o banco. Próximo aqui da casa dos meus pais, tem um banco. Eu vou lá e quebro tudo. E aí?
Por meio da violência, eu quis ter poder em uma relação, para Weber. Mas eu consigo ter? Não, não é legítimo. Quem tem poder legítimo de usar a violência e me prender se eu fizer isso? A polícia, o Estado. Então há 3 motivos da submissão: racionais, afetivos ou tradicionais. Chegamos à tipologia da dominação. Tradicional refere-se à autoridade do governante, investida por força do costume, ordenamento fixado na tradição. E as... não, né? Já vou corrigir isso aqui, ficou feio. E a violação é uma afronta à legitimidade da autoridade. Ela é expressa pelo patrimonialismo. Então é um tipo de dominação tradicional. Falaremos mais dela. Carismática, baseada no carisma. Lógico, né, professor? Na capacidade excepcional de liderança. Então não é só o carisma da simpatia. Falaremos mais também. E a dominação racional legal. A mais comum hoje, né, mas ainda há estados que dominam da maneira tradicional e carismática. Então é parada pelo direito, os aspectos racionais e técnicos da administração. Há regras, há leis que as pessoas aceitam. Por quê? Porque essas leis e regras são criadas para se manter a coesão social, a ordem social, para que as pessoas não saiam na rua atirando umas nas outras, roubando umas às outras, fazendo o que bem entende. A expressão da dominação racional legal é por meio da burocracia. Vamos lá. Dominação tradicional, patrimonialismo, culto à personalidade. Não há distinção entre público e privado. Olha aqui a tirinha, não é? Forma de patrimonialismo, voto de cabresto que ainda existe no país, um coronel que domina uma cidade. Por quê? Ele tem, né? A extensão dos seus domínios particulares é o Estado. Ele faz o que bem entende naquela prefeitura. Compromisso de fidelidade e honra. As pessoas respeitam. As pessoas consentem com aquela dominação. O nepotismo é normal. O filho daquele coronel vai se tornar prefeito. O neto desse coronel vai se tornar o secretário de saúde, se for médico. Por aí vai. Compadrio. Os exemplos mais claros aí, relações de poder familiares, da nobreza. Olha aqui, se vocês não sabem, essa foto aqui é do Palácio de Versalhes, o Rei Sol, nobreza absoluta. Então não há distinção entre público e privado, de quem domina. Nossa, estou falando um pouco alto. Dominação carismática. Surgimento em momento de ruptura, subversão, abolição de um regime tradicional legal. Olha só, Hitler ascende por meio de um golpe ou não. Mas olha só outro tipo de dominação carismática, que Antônio Conselheiro dominou um grupo de pessoas. Tentou estabelecer aí, ou criar um território em Canudos. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, soterrou Canudos, matou Antônio Conselheiro. Mas ele era um líder carismático. Os seus seguidores são fanáticos. O líder carismático, e aí você é um líder carismático pro bem ou pro mal, tá? Tem um líder carismático aqui, ó. Dalai Lama, entre outros. Mas o líder carismático, pensando no Estado, ele é visto como excepcional. Eu não estou falando do líder simpático. Carisma é o encanto. Ele é o representante de Deus na Terra. Ele tem qualidades superiores, por isso ele merece ser líder. Então, muitas vezes, a dificuldade na sucessão, não há continuidade, né? Acabou, dificilmente haverá uma continuidade.
em Dalai Lama, né? Outro Dalai Lama, outro Hitler, felizmente. Outro Antônio Conselheiro, entre outros líderes carismáticos. Bom, qual que é o elemento dinâmico de uma dominação carismática? Revolucionária na história humana. Por meio de uma revolução, esses líderes ascendem ao poder. Poder social, poder político. Nem todas as revoluções são carismáticas, nem todos os domínios carismáticos são revolucionários. Então prestem atenção aqui, nem todas as revoluções são carismáticas. Nem todos os domínios carismáticos são revolucionários, tá bom? Nem sempre. Nem sempre ascende um líder carismático de uma revolução. É isso. E nem sempre o domínio carismático é revolucionário. Aqui, chegando ao final, o terceiro tipo de dominação pura, né? Dominação racional, a burocracia, o caráter estatutário. Então, normas, regras fazem com que as pessoas respeitem uma hierarquia. No funcionalismo público, existe uma hierarquia. No poder executivo, presidente da República. Legislativo, presidente da Câmara dos Deputados. Os deputados. E por aí vai. Aí, toda uma burocracia. A racionalidade é eterna, competência, e os cargos são preenchidos por essa competência. A promoção é por mérito e tempo de serviço. Essa é a visão de Weber, tá? Então as relações sociais são formais. As relações sociais não podem ser pessoais, diferentemente da dominação tradicional. Há uma clara distinção entre público e privado. Clara distinção. Não pode haver uma confusão. Infelizmente, no nosso país não é o que vem acontecendo aí nos últimos tempos, né? Então, por exemplo, governantes, presidentes favorecendo familiares ou buscando, né, fazer com que diretores da Polícia Federal ou ministros da Justiça sejam amigos da família e por aí vai. Impessoalidade deve imperar no serviço público. Mas a dominação acontece, então tá aqui. Por quê? Porque existem leis, regras que as pessoas respeitam, uma hierarquia que é respeitada. Eu coloquei aqui os exemplos. Brasília, o parlamento chinês, partido aqui, o centro aqui do Partido Comunista Chinês. E olha só, exemplo de dominação racional. Grandes empresas também, saindo da esfera pública, do Estado. Mas também relações sociais são estabelecidas. Domínio, há uma hierarquia, há uma burocracia. Brinquei um pouco com isso aqui numa tirinha. Eu posso democraticamente discordar do pensamento dominante, disse aqui o funcionário da empresa. O dono da empresa disse não. Mas eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático. Pode ser aqui dono de uma empresa chamada Avan, essa pessoa aqui, né? Pode muito bem ser este aqui da tirinha. E mais uma outra para brincar aqui. O que tem nesse recorte de jornal, Monolito? As cotações do mercado de valores. De valores morais, espirituais, artísticos, disse a Mafalda. Não, dos que servem para alguma coisa. Bom, aqui, né, eu estou trazendo o Weber aqui porque, né, ele diz, olha, a ação social depende da ação do indivíduo e que carrega os seus valores. Então, os valores mais importantes para a Mafalda são diferentes dos valores para o interlocutor da Mafalda que me fugiu. Do Monolito. Manolito, que monolito, gente. Desculpe a nossa falha. Tudo bem? É isso, pessoal. Deixei aqui só um resumo para vocês, né? Estado, poder e dominação em Weber.
Então, fechando essa aula, porque a partir da próxima aula, Weber vai buscar o entendimento aí daquelas esferas de poder econômico e religioso, né? A relação que existe entre elas para explicar o desenvolvimento econômico, uma das preocupações dele juntamente com Marx. E aqui, para fechar, né, é algo que eu pretendo fazer quando terminar um conjunto de aulas, né? Nem todas as aulas eu vou prometer para vocês, mas, né, uma poesia, um trecho aqui, né? Mas esse aqui já é uma ode de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, maiores poetas da língua portuguesa. Para ser grande, sem ter. Para ser grande, sem ter. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Fica aí a poesia e também indicação musical. The Strokes, uma banda dos Estados Unidos, nascida no fim dos anos 90, que lançou um novo álbum, é recente, e a música é Brooklyn Bridge to Chorus. Essa música, acho que é a terceira do álbum, me lembrou uma banda dos anos 80, se não me falha a memória, 70, 80, Erasure, uma banda inglesa. A Little Respect é uma das músicas mais conhecidas dessa banda. Indico as duas músicas para vocês e vale a pena, né? Então, fechando a aula de hoje. Bom, desejo sorte a vocês, mais uma vez, serenidade, paciência neste momento e pensamento crítico sempre. Um abraço a todos, anotem as dúvidas, assistam às aulas, leiam os textos indicados. Até sexta-feira vocês terão outra aula, a última aula acerca de Weber. Lembrando, né, que é um resumão, porque Weber é uma obra muito extensa para 3 aulas. Grande abraço a todos. Estamos juntos.